Olá pessoal, eu sou a instrutora Daniele Riquier e você já me conhece. Hoje vim com mais uma aula sobre classificação das vias de trânsito. Lembrando que esse é um tema que é muito cobrado na sua prova de legislação e nas aulas de rua, porque você tem que saber identificar que via você está, como você está dirigindo e tudo mais. Só que hoje eu vim trazer um método um pouco diferente. Vocês vão ter mais a minha voz, menos o meu rostinho aqui, porque nós vamos utilizar um método de gravuras. Então eu fiz todo um slide próprio, preparado para vocês conseguirem entender com uma clareza gigantesca quais são as classificações da via, a diferença e os detalhes entre cada um. Se preparou aí? Então bora! Primeira coisa muito importante é a diferença entre uma via urbana de uma via rural. As zonas urbanas, elas são essas áreas centralizadas, né? Com muitas casas, prédios, comércio, indústrias, pessoas, carros. Então, são áreas onde nós temos uma infraestrutura que ela tem um movimento gigantesco todos os dias. Já a zona rural, ela está caracterizada nessa área meio de roça, né? Muitas estradas, muitas rodovias que dão acessos muito longínquos aí a lugares bastante distantes e são completamente afastadas desse meio. Tá? Na classificação das vias rurais, nós temos 4 tipos de vias, iniciando pela via de trânsito rápido. Olha aí a característica dela. A via de trânsito rápido, ela não tem passagem de pedestre no meio dela. Ela vai ter uma passarela, que é aquela estrutura metálica onde a gente passa por cima. Eu não vou saber identificar qual é esse lugar, mas vocês conseguem ver que a via de trânsito rápido ela tem um acesso muito direto. Os carros estão indo para o mesmo lugar, mas indo numa dá para entender, né, uma velocidade mais alta. Depois, passando dessas áreas das árvores, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas dá para ter uma noção de que pode ter uma via voltando ali, né, na lateral, justamente porque as vias de trânsito rápido, elas têm a responsabilidade de ligar estados. Nós temos a BR-040, que é um dos nossos maiores exemplos sobre isso. É uma via muito conhecida aqui dentro de Minas Gerais. Ela inicia no Distrito Federal, em Brasília, ela passa por Minas Gerais e acaba no Rio de Janeiro. Então, é uma via de grande acesso, né, para todas essas áreas. Toda via de trânsito rápido, ela vem com uma velocidade de 80 km por hora. Então, você não vai encontrar nela semáforos. Se tiver algum semáforo ali em alguma proximidade, é porque você já está chegando em alguma cidade. Você não consegue entrar e sair dela a hora que você quiser. Ela tem acessos especiais, normalmente ali nas laterais, para você conseguir fazer esse movimento entre uma via e outra. Então, ela vem com essa velocidade mais rápida. É muito comum você não achar serviços tão assim distribuídos a qualquer lugar, tá? Normalmente vão ter placas de serviços auxiliares onde você vai achar a proximidade dos serviços que estão ali distribuídos naquela área, beleza? Então, essa daí é o exemplo mais concreto que nós temos sobre uma via de trânsito rápido. Agora, nós vamos falar sobre as vias arteriais, são grandes avenidas que conectam regiões com um semáforo e grandes fluxos. Eu gosto de caracterizá-las como as avenidas. Nem todas elas vão ter essa linha no meio, que é uma ciclovia, tá? Não espere encontrar em qualquer lugar, ela pode ser só um canteiro central, mas você vai ver que ela tá ali em áreas mais cheias de veículos, de casa, com passagem de pedestre agora em nível, né? Ali no meio da pista. Normalmente tem muito acesso a lojas e casas e empresas muito comuns. Essas avenidas, elas normalmente conectam cidades. Então, ela vai conectar uma cidade na outra, trazendo essa possibilidade. Aí vamos dar alguns exemplos, né? A grande maioria delas a gente chama de avenida. Então, a Avenida Presidente Carlos Luz, que é em BH, a Avenida João César de Oliveira, que é em Contagem, a Avenida Amazonas, que é ali mais para a região central, que conecta uma parte muito grande de várias cidades ali nas proximidades. Então, ela é uma área, assim, muito fácil de circulação, tá? A velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Ela também é controlada por semáforo, porque o fluxo de veículos nessa região,
é muito grande, o que acaba trazendo essa necessidade, tá? Ela já vai ter ali cruzamentos, ela pode ser que tenha retornos, rotatória, porque ela vem com esse livre acesso mesmo, mas com tudo ali muito bem sinalizado, né? Vamos dizer assim, tá? Por isso que é importantíssimo você conseguir identificar. Nessas vias não tem como você ficar decidindo se vai ou não vai. É uma via com trânsito mais fluido, né? E normalmente nas faixas mais à direita, elas ficam ali destinadas a ônibus, porém depende de lugar para lugar. Essa, por exemplo, do desenho, ela não tem uma faixa exclusiva para ônibus. Logo em seguida, nós temos a nossa via coletora, que é a via que distribui o trânsito para as vias de trânsito rápidos e arteriais. Mas quer saber o mais fácil? São as nossas ruas de bairro, gente. Olha aí esse exemplo. Me fala se isso daí não parece uma rua do bairro onde você mora. A diferença é que são ruas mais estreitas, pela circulação de muitas crianças, pedestres, pessoas ali no meio da via. A circulação de veículos ela é mediana, né? Tem uma circulação grande, mas não é aquela coisa de gerar um congestionamento terrível, a não ser que tenha ali um acidente ou alguma coisa específica. Mas a velocidade máxima permitida desta região é 40 km por hora. Por quê? Precisa ter essa questão de uma velocidade mais branda para você conseguir dominar o veículo antes que possa colidir ali com um animalzinho, uma criança ou alguém que está ali na pista. Vai ter uma circulação grande de bicicletas, de pessoas ali brincando na pista, áreas, né, muito comérciozinho, normalmente aqueles comércios menores, né, é muito mais comum. E é uma via muito fácil de encontrar, né? É muito fácil porque ela tem essa responsabilidade. Só que aí, o trânsito dela, ele vem, se você for passar só dentro do bairro, você vai conseguir se conectar a outro bairro. Se você for para as vias arteriais ou de trânsito rápido nas proximidades, aí você vai conseguir abranger um espaço muito maior, tá? Então, acaba que você precisa se conectar a outras vias para conseguir chegar num lugar mais longe, vamos dizer assim. Nossa querida área local. As áreas locais, elas são caracterizadas por áreas restritas. Normalmente, gente, você precisa passar por uma área de uma entrada de um condomínio, uma portaria, para que você consiga acessar a essa via. Olha aí, a entrada muito clara de um condomínio. E aí, gente, dentro das áreas restritas, você não pode circular ali com alta velocidade, porque tem ali um fluxo muito grande de pedestres, ruas estreitas muitas das vezes. Os exemplos que eu posso dar para vocês, para quem é de Minas, que mora aqui na região de Belo Horizonte, consegue identificar, por exemplo, como áreas da UFMG, você entra ali por uma portaria e consegue circular de carro lá dentro. O zoológico também é uma área que você vai conseguir fazer esse tipo de serviço de circulação ali dentro. Só que dentro de uma área local, gente, você não vai conseguir chegar em outro estado, em outra cidade, em outro país. Você vai circular ali dentro da área local e quiçá sair na rua de baixo, mas você não consegue acessar um outro estado, por exemplo, tá? Então, é muito facinho você conseguir identificar cada classificação quando vista dessa forma. A nossa querida zona rural, ela vem com outra característica, gente. Nível habitacional muito pequeno, normalmente, né, aquela área que a gente chama do campo, meio de roça, muitas áreas onde os comércios são mais restritos, né? Normalmente cada cidadezinha tem aquele centro ali comercial, mas nada muito além disso. Você vai ter que passar por muitos quilômetros para conseguir chegar a serviços que normalmente dentro da zona urbana seriam mais fáceis de achar. Dentro dessa zona rural, nós temos duas divisões, né, entre as rodovias, que é a via rural pavimentada, onde tem essa questão asfaltada, e a estrada, que é onde nós temos literalmente aquela estrada de terra, onde não tem
pavimentação, tem um pouco de pistas irregulares, é um trecho um pouco mais perigoso, principalmente em situações de chuva, né? Onde a pista fica muito molhada, muito lisa, podendo causar atoleiros e tudo mais, mas ainda assim, nenhuma delas não é bom ou ruim, tá? Nós estamos falando de diferença de áreas. O mais importante é a gente conseguir conectar que a rodovia, ela tem os acessos maiores, ela te liga a outros países. Dani, eu vou sair da minha casa e conseguir ir direto para um outro país? Normalmente você precisa pegar, gente, outros acessos. Como você sai de uma via coletora para ir para uma via de trânsito rápido, para cair ali, às vezes, numa avenida ou direto numa rodovia, e assim você vai conseguir acessar principalmente países que fazem fronteira com o Brasil, né? Uruguai, Paraguai e os demais ali que estão nessas proximidades. Quando a gente traz essa diferença, ela caracteriza por ruas mais longínquas, né? Aquele trecho de via que vai ser por muitos e muitos quilômetros ali. Então, são áreas que dão essa diferença, né, no transporte das pessoas ali e trazem, são carregadas dessa informação. Quais são os maiores riscos no meio da via? Provavelmente são os animais também na pista, né? Como ali nós estamos nas proximidades de muitas matas ou muitas áreas sem pavimentação, isso atrai muito animal. E, infelizmente, eles podem acabar indo ali na via, atrás de comida ou coisa do tipo, ficarem perdidos e acabar se tornando um obstáculo ali na via pública. Principalmente nessas áreas, podem se encontrar animais silvestres também. Então, é uma área que a gente tem que tomar bastante cuidado para conseguir desenvolver ali da melhor forma possível. Não é uma via onde você vai ficar reduzindo a velocidade aonde você quiser, da maneira que você quiser, não. São vias muito rápidas, de trânsito muito intenso. E outra coisa, nas laterais das rodovias, nós temos o acostamento, né, que é uma área para circulação de carroça, pedestres e ciclomotores. Nessa área você tem que tomar muito cuidado, porque você só pode mobilizar o seu veículo em caso de situação de extrema emergência, tá? Aqui nós temos os exemplos da classificação das vias. Primeiro, a divisão da pista simples e da pista dupla. Na pista simples você consegue identificar pela linha divisória, que é o que a gente chama de linha longitudinal. Por ela ser amarela, a gente já sabe que ela é de duplo sentido de circulação. Por ela ser uma linha reta, significa que é proibido ultrapassar. Ela não tem um muro dividindo ou um canteiro central dividindo, tá? Os carros vão e vêm desses lados e são as áreas mais perigosas para as ultrapassagens. Embora aí seja proibido, muita gente ainda fica tentando fazer ultrapassagem nesses lugares de alto risco. Já na pista dupla, se você reparar, nós temos no meio um canteiro central, que é essa parte verdinha, que é o que divide as pistas. Normalmente um lado está indo para um lugar e o outro está indo para o total oposto, tá? Não são 4 vias, 2 vias de um lado e 2 vias do outro, totalmente separadas uma da outra. Lembrando, gente, que as velocidades dentro dessa via, ela vem relacionada a uma velocidade de 100 km por hora na pista simples e 110 na pista dupla. E para veículos pesados, em ambas as pistas, 90 km por hora. Quem são esses veículos pesados? Caminhão, carreta e ônibus, tá? Já nessa parte da estrada, que é muito importante ali, ó, não tem pavimentação, só estradinha de terra, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Qual que é a diferença que nós temos que tomar cuidado? Porque nessa via você pode decidir a velocidade conforme as condições ali, a condição do seu pneu, do clima, de como está o veículo e tudo mais. O que você não pode é ultrapassar os 60. Mas se houver a necessidade de usar uma velocidade inferior a 60 km por hora, pode usar, porque são áreas de pavimentação muito difícil a circulação, então ficar forçando o carro a dirigir em uma velocidade mais alta é perigoso, tá? Então você tem que tomar esses cuidados, assim você vai conseguir desenvolver da melhor forma possível. Eu sou a instrutora Daniele Riquier e você já sabe como é que você vai aprender sobre os processos de habilitação. Deixa seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, me procura lá no Instagram também, que nós temos várias dicas sobre a legislação de trânsito.